Boa noite, meus irmãos. Bom estar na igreja? Você queria estar em outro lugar agora? Que bom, que alegria. Meus irmãos, é uma alegria para mim vir aqui a Vitória, vir nessa igreja tão querida, tão amada. A gente não consegue ficar um ano sem passar um tempo juntos, porque ou vocês vão até nós, lá em Curitiba, lá no acampamento, ou a gente tem tido a oportunidade de vir aqui. Eu falo que talvez, se não o mais, mas Vitória é um dos lugares que eu mais vim na minha vida. Então eu tenho um carinho muito grande por essa cidade, por tudo aquilo que vocês vivem aqui. A famosa cidade dos 15 minutos, né? Tudo resolve em 15 minutos. 15 minutos está lá. Então é uma alegria para mim estar aqui, com também o privilégio de ter trazido minha família, Andriele, minha esposa, Cecília, Luca e Tereza. Todos nós estivemos aqui esse final de semana. Ela está lá com as crianças no Ministério Infantil. Elas estavam aqui no começo do culto, brincando e tudo mais. Aí eu virei para ela e falei assim: amor, aqui não é a nossa igreja. Porque lá em Curitiba, na nossa igreja na Lindóia, já há muitos anos criou-se um costume de as crianças têm muita liberdade, às vezes mais do que deve. E elas às vezes dão uma subidinha no palco, voltam e não sei o quê. Eu falei: gata, não é a nossa igreja. Ela, verdade, né, amor? É verdade. Então, mas para nós está sendo uma alegria. A maneira como eles foram cuidados ali no acampamento, também, cada adolescente ali que gastou um tempo, cada líder também que gastou um tempo com as crianças, eles amaram muito o envolvimento de vocês, convidar deles, e a gente agradece muito. Agradeço também a oportunidade como Palavra da Vida. Vocês nos abençoam muito. Eu gosto muito de dizer isso. A organização Palavra da Vida é uma organização para-eclesiástica, é de apoio à igreja local. Mas, durante a história da Palavra da Vida, e se a gente fosse olhar um pouquinho, até inclusive a Palavra da Vida mundo, né? Quando a gente conversa com a Palavra da Vida lá nos Estados Unidos e nas outras regiões, é muito comum alguns dos nossos acampamentos, algumas das nossas regiões, serem tremendamente abençoadas por igrejas locais. Nós existimos para abençoar a igreja local, mas muitas vezes uma relação íntima com a igreja local abençoa muito a organização. E eu tenho que dizer que a Igreja Batista em Mata da Praia é uma igreja que abençoa muito a Palavra da Vida lá no Paraná. Então nós somos muito gratos pela oportunidade de estar aqui, pela banda, por eu estar aqui, mas como organização também é muito bom poder contar com uma igreja como essa. Muito obrigado pela oportunidade. Vamos continuar, vamos terminar o nosso retiro, vamos terminar a nossa caminhada. O tema do nosso retiro é conhecendo a Jesus e fazendo conhecido. Então nós precisávamos construir uma caminhada onde nós sairíamos desde o fato de conhecermos a Jesus até fazê-lo conhecido. Não tem como nós iniciarmos uma jornada já querendo fazer Jesus conhecido. Então nós precisávamos, passo a passo, nivelar algumas coisas na nossa conversa. E foi assim que nós construímos todo o nosso final de semana. Nós primeiro entendemos que Deus, Ele quer ser conhecido. Quando a gente entende que Deus quer ser conhecido, a gente lembrou da história ali de Moisés, quando ele estava no monte, recebendo os 10 mandamentos. Deus está bravo com Moisés, com o povo, porque o povo tinha feito um bezerro de ouro, começado a adorar outros deuses. Então Moisés intercede pelo povo, Deus atende Moisés, e Moisés diz assim: Deus, me permite ver a sua glória. E a resposta de Deus é: sim, eu permito. Vamos lá para uma fenda. Os adolescentes já estão olhando para mim, porque eu falei isso em todas as mensagens, eu recapitulei todas as mensagens. Então eu vou levar você lá numa fenda, eu vou tampar os seus olhos, eu vou passar por você. Quando eu terminar de passar por você, eu vou tirar a mão dos seus olhos e você poderá ver as minhas costas. Porque ninguém pode ver a face de Deus
e se manter vivo. Mas Deus quer ser conhecido. Ele permitiu Moisés vê-lo naquela ocasião. O próximo passo que nós entendemos é que, se Deus quer ser conhecido, então entendemos que Ele é tudo o que a gente precisa para a vida e para a piedade. No conhecimento de Jesus, eu tenho tudo o que eu preciso. Eu não preciso de mais nada. Coisas, ferramentas podem existir para auxiliar, mas no conhecimento de Jesus, eu tenho tudo o que eu preciso. Deus quer ser conhecido. Ele é tudo o que eu preciso. Então, quem é esse Jesus? E a gente olhou para a história da mulher samaritana, quando Jesus se apresenta a ela como o Messias, o Salvador. Eu sou o Salvador, eu sou aquele que vocês tanto estão esperando. Nessa oportunidade, nós tivemos a oportunidade lá no acampamento de fazer um desafio de salvação aos adolescentes. Tivemos decisões por Jesus, um tempo muito gostoso. A partir desse tempo, entendemos que lá no acampamento, todos os que estavam ali tinham um relacionamento pessoal com Jesus. Porque se ainda alguém não tivesse entendido quem é Jesus, nós não podíamos dar os próximos passos. Foi então que, à noite, nós conversamos um pouquinho sobre um convite que Jesus faz. Olha, você já entendeu quem eu sou? Já, então é o seguinte, vem até mim, porque eu te darei, o que, galera? Eu te darei descanso. Venha até mim. Olha, você que está cansado, você que está sobrecarregado, você que está vivendo por causa das expectativas das pessoas, você que está vivendo aí preso no que todo mundo coloca sobre você, veja, Jesus não se comprometeu com nenhuma dessas coisas. Jesus se comprometeu com aquilo que Ele pediu. Então vem até mim, eu vou dar descanso para vocês. Porque significa que até Jesus, aí agora pode tudo, está tudo liberado? Não, não. Venha sobre o meu fardo. Porque o fardo do mundo, esse é pesado demais para carregar. Mas o meu fardo, eu vou junto com você. Por isso que é suave e por isso que é leve. Venha até mim. Continuamos então na nossa próxima mensagem, pode passar por favor, aonde nós conversamos um pouquinho sobre, então eu tenho que demonstrar que eu conheço Jesus, eu preciso demonstrar que de fato eu pertenço a Ele, e nós vimos uma tensão, uma guerra, aonde existe uma conquista, onde existe um conflito e existe uma conquista. Existe um contraste e existe... falei 3 palavras para lembrar qual é a palavra certa. Existe um contraste e existe uma conquista. O contraste nós lembramos da Segunda Guerra Mundial. O eixo, os aliados e tudo mais. E no final da Segunda Guerra houve uma conquista. Os aliados conquistaram o privilégio de influenciar com a vitória os outros países do eixo. Então nós temos que entender que existe um contraste entre as obras da carne e as obras do Espírito. Entre aqueles que são controlados pela carne e aqueles que são controlados pelo Espírito. A conquista é que fui crucificado com Jesus. E agora eu posso crucificar as minhas obras da carne. Quando as pessoas olharem para mim, elas não podem mais me ver. Quando as pessoas olharem para mim, elas têm que enxergar Jesus. Quando eu manifesto as obras do Espírito, eu consigo fazer Jesus conhecido através daquilo que eu faço. Mas não podemos permanecer só naquilo que nós fazemos, naquilo que nós demonstramos, mas temos que entender também a necessidade de irmos na direção daquilo que nós falamos. Então, no nosso culto da fogueira, ontem à noite, nós conversamos sobre tornar Jesus conhecido.
Agora chegou a hora. Agora nós vamos na direção do texto que o pastor citou aqui agora. Que está com a referência errada lá em cima, é 28, não é 20, tá bom, gente? Ou está com 28 lá? Pô, obrigado, gente. Vocês arrumaram a tempo. Porque eu fiquei mandando arrumar no meio do culto. Aí, pastor chato, né? Arrumaram a tempo. Então, tornar Jesus conhecido. E no culto da fogueira, então, nós fizemos um desafio. Por quê? Porque diante do privilégio de tornar Jesus conhecido, nós temos uma grande autoridade. Quem é a grande autoridade? Jesus. Essa grande autoridade, ela dá para a gente uma grande missão. Vão, falem de mim. Vão, preguem a palavra. E por final, Ele nos incentiva com um grande incentivo. E eis que estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Foi uma noite muito especial. Alguns ali tomaram a decisão de se dedicar de tempo integral para o ministério. Mais seminarista para a igreja. Quem cuida do seminarista agora aqui, ganhou mais aí de presente. Tivemos a oportunidade de ver alguns deles decidindo por ministério de tempo integral, mas também firmamos um compromisso. E foi um tempo muito marcante, porque nós entendemos que falar de Jesus não é para quem quer. Falar de Jesus é para todos aqueles que de fato conhecem a Jesus. Se eu escolho não falar de Jesus, é porque talvez eu ainda não conheço Ele de verdade. Então todos nós ontem à noite nos comprometemos com o pregar da palavra. Só que com o passar do tempo, com a nossa vida cristã amadurecendo, se desenvolvendo, em um determinado momento nós talvez começamos a enfrentar um certo desânimo. Mas eu faço isso há tanto tempo, mas já faz tantos anos que eu venho aqui na igreja. Ou a gente começa a olhar para trás, né? E a gente faz a famosa frase, adolescente ama essa frase. Se você quer ter um ótimo relacionamento com um adolescente, vira para ele e fala o seguinte: porque na minha época... E fica aquele saudosismo. O bom de ser visitante é porque eu não conheço história nenhuma. Então eu posso falar da igreja sem ficar apontando o dedo para ninguém. Mas às vezes a gente olha para trás e fala assim: porque a Mata da Praia, há uns 15 anos atrás, antes do pastor Marcelo. Porque no meu tempo. Porque quando eu era adolescente aqui na igreja. Porque o ministério infantil na minha época. Porque quando aqui na rua era só mato e dava para estacionar à vontade, não tinha que ficar arranjando vaga em outro monte de lugar. E a gente fica com aquele saudosismo e às vezes vem aquele desânimo na nossa vida cristã. Eu vou todo domingo para a igreja, eu faço o que tem que fazer, mas é sempre a mesma coisa, eu estou cansado, às vezes eu estou sobrecarregado, eu vou nos mesmos ministérios, eu vejo as mesmas pessoas, e vem um desânimo na missão que nós ganhamos de fazer Jesus conhecido. Porque esse chamado é de todos nós. Mas às vezes nos sentimos desanimados com o privilégio que nós temos de fazer isso. Por isso eu quero convidar os irmãos a abrirem a Bíblia em Ageu, no capítulo 2, no verso 1. Tem Ageu na sua Bíblia, eu prometo. Ageu capítulo 2, e nós vamos ler do verso 1 até o verso 9. Ageu 2, do 1 até o 9.
diz o seguinte, eu vou ler na versão da NVI, tá bom? No 21º dia do 7º mês, veio a palavra do Senhor por meio do profeta Ageu. Pergunte o seguinte ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, e ao sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque, e ao restante do povo: quem de vocês viu este templo em seu primeiro esplendor? Comparado a ele, não é nada com o que vocês veem agora? Coragem, Zorobabel, declara o Senhor. Coragem, sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque. Coragem ao trabalho, ó povo da terra, declara o Senhor. Porque eu estou com vocês, declara o Senhor dos exércitos. Esta é a aliança que fiz com vocês quando vocês saíram do Egito. Meu espírito está entre vocês, não tenham medo. Assim diz o Senhor dos exércitos: dentro de pouco tempo farei tremer o céu, a terra, o mar, o continente. Farei tremer todas as nações, as quais trarão para cá os seus tesouros. E encherei este templo de glória, diz o Senhor dos exércitos. Tanto a prata quanto o ouro me pertencem, declara o Senhor dos exércitos. A glória deste novo templo será maior do que a do primeiro, diz o Senhor dos exércitos. E este lugar estabelecerei a paz, declara o Senhor dos exércitos. Meus irmãos, preciso nos colocar mais ou menos em que momento nós estamos vivendo, porque isso é muito importante para a gente entender esse texto. O povo de Deus, ele vai lá, prometo que eu não vou contar a história da Bíblia inteira, tá bom? Mas a gente está lá, Adão e Eva, tá bom? A gente tem Noé, pulei já um pouquinho, Caim e Abel, Noé. A gente tem os patriarcas, né? Estamos no Gênesis. Depois dos patriarcas a gente começa com a história de José do Egito. E no final da história de José do Egito, Deus abençoa José do Egito e o povo começa a migrar para o Egito. Depois de 400 anos lá, o povo fica escravo lá no Egito. Deus levanta Moisés, e Moisés então liberta o povo da escravidão do Egito, conduzindo eles até a terra prometida. Lá na portinha da terra prometida, o povo manda mal, Deus manda o povo dar mais uma circulada, toda aquela geração passa, então Josué entra na terra prometida. Josué guerreia, conquista lá a terra prometida, então nós inauguramos o tempo dos juízes. Sansão, Gideão, Débora, Sagar, juízes esses que julgaram sobre Israel. Um ciclo vicioso. O povo vivia em paz, o povo pecava, o povo era tomado por um povo inimigo. Deus levantava um libertador, esse libertador libertava o povo ficava em paz, aí o povo pecava, o povo era afligido por um povo inimigo, Deus libertava com um libertador, o povo vivia em paz, e o povo pecava, e nós vivemos o período dos juízes. Naquele tempo, não havia rei, cada um fazia o que queria. O povo então, sem entender o privilégio que eles tinham de ser diferentes dos outros povos, desejam ser igual aos outros povos, e eles pedem um rei. Puxa vida, pessoal, vocês não entenderam? Sou eu o rei de vocês. Não entenderam. Eles pedem um rei. Deus levanta Saul, e nós começamos com a monarquia em Israel. Saul, Davi, Absalão, Davi, Salomão. De Salomão vem o filho de Davi, Roboão. Um líder do exército encontra uma desavença, Roboão, um rei muito ruim, o reino se divide, norte e sul. Estamos chegando em Ageu, pessoal, calma, estamos chegando. Norte e sul. O povo se mantém em fazer coisas erradas. Continua desagradando a Deus. Idolatria, casamentos com outros povos, enfim, aquela bagunça. Deus tinha prometido, em Deuteronômio 28, me obedece e eu te abençoo. Me desobedece e eu te amaldiçoo. Então os profetas vêm para dizer, olha, pessoal, para com isso, porque Deus vai julgar a gente. Vem o império da Assíria e domina o norte de Israel. O povo foge para o sul, Judá.
Depois de mais ou menos uns 150 anos, vem o Império da Babilônia. Conquista o norte, conquista o sul e leva o povo cativo para a Babilônia. Chegamos na história de Daniel, Sadraque, Mesaque, Abidnego. Mas Deus se manteve fiel. E Ele prometeu que o seu povo voltaria para casa. Quando o povo volta para casa, Ageu. Deus dá tudo o que o povo precisava. O rei, impactado com as histórias de Daniel, de Sadraque, Mesaque e Abidnego, aquele povo, manda o povo para casa em algumas levas. Nós estamos falando da história de Neemias, nós estamos falando da história de Esdras, nós estamos falando da história de Ageu. E uma das obrigações do povo era reconstruir o templo, que havia sido destruído. O povo chega em casa, com tudo o que Deus tinha dado para eles, e começam a reconstruir as suas próprias casas, e não o templo de Deus. Deus vem para conversar com o povo por meio de Ageu e diz: pessoal, qual parte que vocês não entenderam? Vocês voltaram para casa para reconstruir a casa de vocês? O combinado era reconstruir a minha casa, o templo. Capítulo 1 de Ageu. O povo pede perdão. Deus, perdão. Agora nós vamos voltar a reconstruir o templo. Então, o povo, no mês seguinte, volta a reconstruir o templo. Só que, no início, ou no reinício da obra, alguns antigos desanimaram. E falaram assim: ah, mas esse templo não vai ser igual ao templo de Salomão, cheio de ouro, bonito, o que a Babilônia destruiu. Puxa vida, esse templo agora vai ficar tão mais ou menos. O povo começou a olhar para trás e sentir saudades do que era Israel antes da Babilônia. Olha o que diz o verso 3: quem de vocês viu este templo em seu primeiro esplendor? Comparado a ele, não é como nada o que vocês veem agora. Vocês estão com saudade do que era o templo de Salomão, vocês estão desanimados. Primeiro vocês voltam para casa para reconstruir as próprias casas. Agora vocês começam a reconstruir, mas logo desanimam na obra. Como assim vocês já vão parar a reconstrução? Então, Deus, através de Ageu, Deus fala com todo o povo. Olha que interessante, verso 4. Coragem. Coragem quem? Zorobabel. Coragem, sumo sacerdote Josué. E coragem ao trabalho, ó povo da terra. Deus vira e fala assim: o governador de Israel, chefe político de Israel, herdeiro da monarquia de Israel, coragem. O sumo sacerdote, pastor da nação, coragem. Depois Deus vira para todo o povo: povo, meu povo, coragem. Meus irmãos, diante do desânimo de pregarmos o evangelho, diante do desânimo de aceitarmos a missão que Deus nos deu, diante do desânimo de estarmos empolgados de um acampamento, em viver tudo aquilo que Deus escolheu que nós vivêssemos, de viver um cristianismo autêntico, de viver um cristianismo de santidade, de pureza, de fato fazer a diferença onde nós estamos. Se em algum momento da nossa história nós nos sentirmos desanimados, precisamos lembrar que o mesmo Deus que disse coragem para o seu povo para reconstruir o templo, Ele pode dizer para você também hoje: coragem. Mas a coragem que Deus nos dá não é uma coragem num pensamento positivo.
Deus não está com o dedinho cruzado aqui atrás das costas dizendo assim: vamos lá gente, coragem, vocês conseguem, vocês são bons. Não. Não é uma palavra de, como é que fala quando, de autoajuda, não. Não é uma palavra assim só positiva. Vamos lá, coragem. Não. Deus, Ele dá os motivos pelo qual nós podemos viver em coragem diante desses desafios. Verso 4 ainda. Porque eu estou com vocês. Meus irmãos, a Bíblia, ela é incrível. Ela é perfeita. Nós estamos no Antigo Testamento. Nós estamos há pelo menos uns 500 anos de Jesus aqui. Deus diz para o povo: coragem, porque eu estou com vocês. Na missão que eu dei de reconstruir o templo, coragem, porque eu estou com vocês. Mateus 28, versículo 18, 19 e 20. Ide por todo o mundo, fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-lhes a guardar tudo aquilo que vos tenho ordenado. E eis que estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Meus irmãos, posso te dizer uma coisa? Se você está desanimado e você não entende o privilégio de ter Jesus do seu lado, te dizendo coragem, e você mesmo com Jesus te dizendo coragem, você não reage a isso, talvez você ainda não entendeu quem é que está do seu lado te dizendo coragem. Porque se você de fato entende que é Jesus dizendo que está com você todos os dias, você não tem por que ter medo. Até porque o nosso texto diz isso. Esta é a aliança que eu fiz com vocês, o povo de Israel, né? Quando vocês saíram lá do Egito, eu fiz uma aliança com vocês. Meu Espírito está entre vocês. Não tenham medo. Meus irmãos, no privilégio de falar de Jesus para as pessoas, não tenha medo. Coragem, porque Jesus está com você. Mas não foi só esse incentivo que Deus deu ao povo de Israel para fugirem do desânimo. Deus, Ele continua. E Ele diz: olha, dentro de pouco tempo farei tremer o céu, a terra, o mar, o continente. Farei tremer as nações, as quais trarão para cá os tesouros. E encherei este templo de glória. Diz o Senhor dos Exércitos: tanto a prata quanto o ouro me pertencem, declara o Senhor dos Exércitos. O segundo incentivo que nós temos aqui diante do desânimo é o seguinte: os recursos que nós precisamos para fazer a obra do Senhor não está em nós. Ele é o dono da prata e do ouro. Os recursos vêm dele. Ele te dá o privilégio de administrar esses recursos, mas Ele nunca nos deu algo. Ele nos permitiu administrar aquilo que Ele é o dono. Ele é dono de todo o ouro e de toda a prata. Quando você está desanimado e não sabe o que fazer, eu não estou perdido, não sei para onde eu vou, não sei o que eu faço, eu não tenho os recursos, eu não tenho as habilidades, eu não me sinto preparado. Lembra, Deus é quem tem os recursos. Povo de Israel, vocês estão com medo de que o templo novo não vai ser tão legal quanto o primeiro? Gente, calma, sou eu quem estou dando os recursos. Você está em desespero na sua vida cristã, na sua oportunidade de proclamar o Evangelho, de pregar o reino de Deus, e você não está sabendo muito o que fazer, porque os teus recursos estão acabando, sejam eles financeiros, sejam eles de habilidade, sejam eles de capacidade. Calma,
Calma, porque os recursos vêm de Deus. E Ele tem todos os recursos. É Ele quem vai te capacitar. Por isso que nós não precisamos ficar desanimados. Porque Ele tem os recursos. E por fim, verso 9: a glória deste novo templo será maior do que a do antigo, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar estabelecerei a minha paz. Quero usar esses últimos minutinhos para explicar uma expressão linda na Bíblia. No verso 7 diz: farei tremer todas as nações, as quais trarão para cá os seus tesouros. Essa expressão, os seus tesouros, trarão para cá os seus tesouros, ela só aparece uma vez na Bíblia, e é em Ageu. E existe uma grande e gostosa, tá bom? Tensão do que significa trazer os tesouros, trazer aquilo que é mais valioso. A NVI traduziu como tesouros mesmo, tesouros materiais. Trarei para cá todos os tesouros, afinal, Ele é o dono do ouro e da prata. Mas há alguns estudiosos que vão dizer o seguinte, e inclusive tem uma versão bíblica que traduz esse texto da seguinte maneira: e eu trarei para cá o desejado das nações. Tem uma música dos Arrais que eles citam: pois Ele é o desejado das nações. Sim, eles fizeram uma música com uma expressão bíblica que aparece uma vez só em Ageu capítulo 2. Tiago, qual é a certa? Eu acho que não tem problema nós lidarmos com essa tensão, porque trazer os tesouros, Ele é o dono do ouro e da prata, faz sentido. Mas também não tem problema trazer o desejado das nações. Sabe por quê? Sabe quem seria esse desejado das nações? Jesus. Porque a glória do segundo templo ia ser maior que a do primeiro. A glória do primeiro templo estava em quê? No ouro, na grandeza, na beleza. O segundo templo não era tão bonito quanto o primeiro mesmo. Como que a glória do segundo vai ser maior que a do primeiro? Porque Jesus, quando Ele era criança, Ele foi levado num templo, e Ele foi apresentado nesse templo. E o nome de Jesus é Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da... E neste lugar estabelecerei a paz. Não sei você, mas nesse momento da pregação, eu tive um monte de frio aqui atrás, porque é muito bonito isso. O segundo templo é maior que o primeiro, porque o povo não tinha entendido que eles estavam construindo o templo que o Messias, que eles tanto aguardavam, seria apresentado. Por isso a glória do segundo templo é maior que a glória do primeiro templo. Por causa de Jesus. Tiago, mas o que isso tem a ver comigo? Quando a gente se sente desanimado, normalmente nós olhamos para trás e perdemos a capacidade de olhar para frente. Quando nós entendemos que Jesus está com a gente todos os dias, eu olho para trás e digo: Jesus já resolveu o que ficou para trás. E quando eu olho para frente, eu vejo: Jesus um dia vai voltar para eu passar a eternidade junto com Ele. Meus irmãos, olhar para frente significa ter sempre 100% de certeza de que vai dar certo. Se não der certo, é porque ainda não chegou o final. Porque no final,
com Jesus vai dar certo na eternidade, na glória com Ele. Por isso você está desanimado, meu irmão? Não se esqueça, você não pertence a este mundo. Não se esqueça que com Jesus você olha para frente e você vê uma vida nova, uma vida diferente, uma vida melhor ainda, porque Jesus continuará fazendo a diferença na sua vida, na sua história, e no final será tudo perfeito. Talvez você esteja desanimado hoje à noite por causa de uma circunstância de saúde, de doença na sua família. Posso te dizer uma coisa? Essa pessoa será curada. Ou hoje, ou na eternidade. Ela será curada. Porque com Jesus não existe a possibilidade de o futuro ser pior ou mais difícil do que o presente. A glória do segundo templo será maior que a glória do primeiro templo. Última frase para acabar. Olha para o texto. Verso 4, no finalzinho. Declara o Senhor dos exércitos. Verso 6. Assim diz o Senhor dos exércitos. Verso 7, e encherei este templo de glória, diz o Senhor dos exércitos. Verso 8, tanto a prata quanto o ouro me pertence, declara o Senhor dos exércitos. Verso 9, diz o Senhor dos exércitos. No final do 9, declara o Senhor dos exércitos. Meus irmãos, não é no poder da minha palavra que isso aqui que nós lemos hoje é verdade. Não é no poder desta igreja que isso que nós lemos aqui é verdade. Não é no poder dos pastores dessa igreja que isso que nós lemos aqui é verdade. É no poder do Senhor dos exércitos. É aquele que tem todo o poder nas suas mãos. Nada é difícil demais para, com o poder dele, ele intervir para deixar para trás o seu desânimo. Feche seus olhos, vamos orar. Eu queria que você usasse um minutinho para você colocar diante do Senhor motivos que talvez estejam te desanimando, coisas que talvez estejam deixando você chateado, desanimado, perdendo as forças de continuar vivendo plenamente o privilégio e a alegria de pertencer a Jesus. Adolescentes do retiro, eu espero que vocês ainda não estejam desanimados, mas provavelmente vai chegar um momento em que vocês desanimarão. Eu queria que você colocasse esse desânimo diante de Deus hoje, e que você orasse a Ele, a partir daquilo que você precisa aplicar na sua vida. Talvez hoje você está precisando de coragem, jogar fora esse medo que você está sentindo. Talvez hoje você precisa se agarrar na verdade de que Deus tem todos os recursos que você precisa. Ou talvez hoje você precisa se libertar de ter medo do futuro, porque a glória do segundo templo será maior do que a glória do primeiro. Eu vou dar alguns segundinhos para você fazer a sua oração, e eu vou orar terminando, e a banda já pode cantar a última música.
Senhor Deus, obrigado porque o Senhor é um Deus que quer ser conhecido. Obrigado, Deus, porque conhecer a Jesus é tudo o que a gente precisa na nossa vida e na nossa história. Obrigado, Jesus, porque o Senhor escolheu mostrar para a gente quem o Senhor é. O Senhor começou com a mulher samaritana, foi a primeira pessoa para quem o Senhor disse de fato quem o Senhor era. Obrigado porque tanto tempo depois, pessoas continuam descobrindo quem o Senhor é. Jesus, obrigado pelo convite que o Senhor faz a nós de braços abertos, para jogarmos no Senhor tudo aquilo que está nos afligindo, porque o Senhor nos dará descanso. Senhor Jesus, nos ajude através do Teu Santo Espírito, a combatermos a nossa carne, para que as obras do Espírito continuem mostrando quem o Senhor é através da nossa vida. Senhor Jesus, obrigado pela grande autoridade que o Teu nome tem, pela grande missão que o Senhor nos permite participar, e pelo grande incentivo de que o Senhor estaria junto com a gente. Mas Pai, eu quero terminar esse nosso tempo juntos aqui, orando pelos desanimados. Pai, em nome de Jesus, restaura as forças, Pai. Dê renovo vindo do Teu Santo Espírito. Que em nome de Jesus, ninguém saia desta igreja hoje desanimado com a oportunidade que tem de pertencer ao Senhor, porque é muito bom te pertencer. Deus, que possamos sair daqui cheios de coragem, sabendo que não precisamos ter medo, porque o Senhor é dono de todos os recursos, porque o futuro contigo não tem como ser pior do que nós estamos vivendo hoje. O futuro contigo é belo, é incrível. O futuro junto contigo é eterno, um gozo que durará para sempre. Deus, que o Senhor abençoe os adolescentes dessa igreja, que o Senhor abençoe eles na missão de tornar o Senhor conhecido. Que o Senhor abençoe esta igreja, que o Senhor continue dando crescimento para ela, que o Senhor continue dando a oportunidade a ela de impactar a vida desta cidade, Pai, em nome de Jesus. Abençoe seus pastores, abençoe seus líderes, abençoe, Pai, seus diáconos, abençoe, Pai, os seus músicos, seus ministros, que em nome de Jesus, todos aqui evidenciem com muita clareza quão bom é te pertencer. Que possamos no Senhor sempre estarmos muito empolgados com a alegria da nossa salvação. Em nome de Jesus, amém.